Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de número 15. Vamos falar um pouco mais sobre as perguntas, como prometi. Hoje, sobre as Open Questions, Object Questions, Subject Questions. Três tipos de perguntas. Embora os nomes possam parecer estranhos, mas vocês vão perceber que é bem comum, ok? Lembre-se, por favor, de dar um like se está gostando do canal, compartilhar com seus amigos. Lembre-se também de praticar. Repita frases, elabore outras, pratique com alguém. Se não tem quem praticar, fala na frente do espelho. Pode ficar tranquilo que ninguém vai achar que você está enlouquecendo. Costuma-se dizer que falar com o espelho, com outras coisas, não é problema. O problema é se você achar que o espelho está respondendo, tá bom? Então, vamos à aula. Open questions, perguntas abertas. É a pergunta cuja resposta não pode ser sim ou não. E nós vamos analisar aqui com o verbo to be e com outros verbos, como funciona. Quando a pergunta é com o verbo to be, ele dispensa verbos auxiliares. Nas formas do verbo to be que temos aqui, am, are, is, e para o passado, was, were, você vai ver que ele só muda de lugar, assim como em outros casos que já foram vistos, de perguntas. Então, nós temos a palavra interrogativa, question word, aqui em vermelho, o verbo to be, que está em lilás, e o restante da frase, que está na cor azul escuro, como sempre. Ok? Veja as perguntas. What is your name? Qual é o seu nome? Why are you here? Por que você está aqui? Who was your first teacher? Quem foi seu primeiro professor? Ou quem foi sua primeira professora? Ok? Então, perguntas abertas. Você responde, mas não com sim ou não. Tudo bem? Agora, vamos analisar esse mesmo tipo de pergunta com outros verbos. Esses precisam de auxiliar. Só que eu resolvi colocar aqui apenas dois exemplos com o mesmo verbo, should, para dizer o seguinte, que quando a frase já tem um verbo auxiliar, ele será usado na pergunta. Deixe-me explicar isso em português, para ficar mais simples, eu creio. Por exemplo, eu digo assim, eu devo estudar inglês todos os dias. Devo estudar. Dois verbos eu usei. É uma locução, a gente chama assim em português, né? Esse dever é um verbo auxiliar. Em inglês, should. Aí, nesse caso, eu tenho who should I call? Who should I call? Aí eu tenho a pergunta a quem devo chamar ou para quem devo ligar. No outro exemplo, what should I do? O que devo fazer? Então, o verbo auxiliar should vai fazer parte da pergunta. Agora, quando não há um verbo auxiliar, não há uma locução, nós precisaremos, então, colocar o verbo auxiliar. No primeiro caso, o verbo to be não precisa, ele é autônomo, ele manda no pedaço. Agora, quando há um verbo auxiliar, ele fica. E quando não há, nós acrescentamos. Neste caso, usaremos uma das formas do verbo do, que é do, does, did. Veja nos exemplos. When do you eat breakfast? Quando ou que horas você toma café da manhã? When does he eat breakfast? Quando ele toma café da manhã? When did you eat breakfast? Quando você tomou o café da manhã? Ou que horas você tomou? E where do you go swimming? Where do you go swimming? Onde você vai nadar ou onde você faz natação? Aí estão perguntas com outros verbos. Agora para o outro modelo, object questions, perguntas de objeto. Por quê? Porque exatamente a pergunta quer saber quem recebe a ação, o objeto do verbo, não quem pratica, não é o sujeito. O alvo é saber quem é o objeto. Veja na estrutura que a palavra interrogativa vai indagar, questionar quem é o objeto da ação. Depois temos um verbo auxiliar, o sujeito, depois o verbo principal, main verb, e aí o restante. Veja na pergunta, who did you have lunch with? Who did you have lunch with? Com quem você almoçou? Então, esse who quer saber a pessoa com quem você, que é o sujeito, almoçou. Veja no código de cores que vai ficar mais fácil. E na resposta, I had lunch with my wife. I had lunch with my wife. Eu almocei com minha esposa. Na outra pergunta, what did you and your wife eat? What did you and your wife eat? O que você e sua esposa comeram? Resposta, we ate beef and salad. Ok? Então, aí está a resposta. A palavrinha vermelha em destaque quer saber o objeto, e na resposta em vermelho você percebe qual é o objeto. Ok? Agora, subject questions. Agora é o oposto da anterior. A palavra interrogativa quer saber
quem é o sujeito, quem faz a ação. Veja que a estrutura será sujeito, essa palavra interrogativa, depois o verbo principal e o restante da sentença. Perceba que agora não há o verbo auxiliar, do, does, did, nada disso. O verbo principal, ele mesmo se flexiona, fica no passado, não há verbo auxiliar. Veja no exemplo, who called the police? Quem ligou, quem chamou a polícia? Who called the police? Bob called the police. Bob chamou a polícia. What broke the glass? O que quebrou o vidro? The ball broke the glass. A bola quebrou o vidro. Entendeu? Então, não há verbo auxiliar no caso das perguntas de sujeito. Essa é a dica para hoje, ok? Quero muito agradecer a vocês por estarem acompanhando as minhas aulas nesse canal. Agradeço de coração. Fique atento, porque virão novos vídeos. Eu vou continuar lançando aulas com pequena duração para que vocês possam tirar proveito no menor tempo possível. Continue compartilhando com os amigos, por favor, e fique atento. Em breve teremos mais, ok? Um abraço.